Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós estamos, esse vídeo de número 14, livro Ação Reação, nós estamos terminando o capítulo 1, Luz nas Sombras, e o próximo capítulo, capítulo número 2, Comentários do Instrutor. Então nós estamos terminando o capítulo número 1. Estou me ajeitando aqui. Então aqui, vou voltar umas duas linhas, só para a gente dar sequência. Então Druso, ele está dizendo a André e também a Hilário, aqui nesse departamento, aqui nesse posto Mansão Paz, permanecem em estágios ligeiros ou regulares aqueles seres sofredores, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Eu não sei, nós terminamos aqui, nós paramos aqui no vídeo anterior. No vídeo anterior do dia de ontem. Você se lembra o comentário que nós fizemos a respeito das nossas paixões aqui na Terra? Pois quando se fala em paixões, as pessoas pensam no homem e na mulher. Eu fui muito apaixonado pelo Gumercindo. Eu me apaixonei muito pela Filomena. Não é só isso, não. Nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores, no dia de ontem. Então, todos os seres que se prende às paixões aqui na Terra, ele paga um preço terrível. Então, continuando, para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso. Então, quantos seres nesse exato momento nas regiões umbralinas, nas trevas, se encontram arrependidos, com remorso, outros não arrependidos, outros não com remorso, mas é preciso entender que mais cedo ou mais tarde bate o arrependimento. A hora que a consciência do indivíduo entrar num estado de lucidez, bate o arrependimento e o remorso. A dor, ou melhor, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram às trevas. Então, olha só, a complexidade, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram às trevas. Porque existe uma complexidade imensa entre esses seres, As casas de fraternidade e assistência, como esta, funcionam, ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências
de natureza expiatória na Terra. Quantos milhões de casas, né, fraternas, casas de fraternidade, de assistência, como esta mansão Paz, há na pátria espiritual, há na erraticidade, assistindo, amparando e também, de certa forma, habilitando, quer dizer, preparando, instruindo aqueles indivíduos em meio à revolta, à mágoa, o remorso, o arrependimento, habilitando esses seres ao retorno às experiências de natureza expiatória aqui no corpo físico. Porque só através do processo expiatório que o indivíduo consegue se recompor. Porque as leis funcionam da seguinte forma: a partir do momento a partir do momento que o indivíduo comete um delito perante a providência divina, é necessário três, vamos dizer assim, três bases, as três bases fundamentais. Primeiro, após o delito, após o crime, é necessário que o indivíduo primeiro se arrependa, pois quem não se arrepende não se liberta tão cedo daquela falta. Mas não basta se arrepender, não é? Não basta reconhecer. Ah, eu reconheço. Ah, eu me arrependo. Não basta. Para esse que se arrepende, para esse que reconhece, é necessário que ele também expie, né, o processo. A expiação é de extrema importância. Então é necessário reconhecer, né, que é o mesmo que se arrepender, e é necessário também expiar, mas não basta. É necessário, depois de reconhecer, é necessário, depois da expiação, a reparação. Reparar o erro que praticou. Agora nós sabemos que nada melhor para expiar e reparar que através da reencarnação, através
das reencarnações, através do retorno ao corpo físico, em novas oportunidades. Porque é preciso entender uma coisa, gente. No mundo que nós vivemos, um criminoso, uma pessoa que comete um delito, o muito que ele consegue na atual existência, é se arrepender, é reconhecer o erro que ele praticou, o mal que ele praticou. O muito na existência a qual nós nos encontramos aqui na Terra. Pois, na atual existência, o indivíduo ele não consegue expiar e nem reparar o mal praticado. Por que que ele não consegue expiar e nem reparar? Porque para expiar e para reparar, quase sempre depende aproximadamente 80% do teu semelhante. E é preciso entender uma coisa, que aqui na Terra nós ainda não permitimos que o outro expie, nós não permitimos que o outro repare o mal praticado. Por que que nós não permitimos? Porque não compreendemos aquela passagem de nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Pois aqui na Terra nós ainda julgamos demais as pessoas. Nós apontamos demais os defeitos da outra pessoa. Nós vasculhamos a vida das pessoas por inteira e nos esquecemos de nós. Nós vasculhamos a vida dos outros, mas esquecemos de vasculhar a nossa vida para ver onde é que nós erramos, onde é que nós estamos falhando. Então, por esse motivo, expiar na atual existência e reparar na mesma existência, depois de, na mesma existência, ter praticado um crime, praticamente é quase que impossível, devido aos julgamentos, às acusações, o apontamento de dedo na cara do outro. Aí vem lá a oportunidade reencarnatória. Quando nasce no nosso lar aqueles nossos inimigos, ou nascem no nosso lar aqueles que nós muito prejudicamos, é a lei de causa e efeito. Pois quantos milhões de pais aqui na Terra, nesse exato momento, abraçam os filhos e beijam os filhos, e olha nos olhos dos filhos ou dos netos e diz assim: o quanto papai e mamãe te ama. Coisinha fofa de vovô e de vovó. E beija, e abraça, e faz isso pelo filho, faz isso pela filha, faz isso pelo neto, faz isso pelo bisneto, tataraneto. Sendo que aquele neto, sendo que aqueles filhos foram aqueles seres que ele muito prejudicou em vidas passadas, em existências passadas,
podendo ter ele sido muito prejudicado por aqueles filhos, por aqueles netos e por aí em diante. É preciso entender, gente, que nós convivemos 24 horas com os nossos inimigos. E eles, ao mesmo tempo, convivem 24 horas com os inimigos deles de existências passadas, aqui na Terra. 24 horas você convive com os teus inimigos de existências passadas. 24 horas você convive com amigos teus de existências passadas. E ao mesmo tempo, 24 horas, os teus inimigos convivem com os inimigos deles de existências passadas e ao mesmo tempo eles convivem com os amigos deles de existências passadas. Não sei se você conseguiu entender. Então, continuando, lembrava-me do tempo em que perlustrara, por minha vez, semiconsciente e conturbado, André dizendo, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando os meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. André, ali pensando em tudo que ele havia praticado, tudo que havia lhe acontecido, aí continua Druso, O orientador, ele prosseguiu, olha só. Segundo, é fácil reconhecer se a treva é a moldura que imprime destaque à luz. Olha só. O inferno como região de sofrimento e desarmonia é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito. É um estabelecimento justo de filtragem do espírito. As regiões umbralinas, as trevas, tidas como por muitos como um inferno. A caminho da vida superior, todos os lugares infernais, todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Olha que interessante. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Então veja bem, é Deus que cria o inferno ou somos nós mesmos? É Deus que coloca no nosso eu, que implanta no nosso eu, que faz surgir no nosso eu as enfermidades, ou somos nós mesmos que implantamos em nós através das nossas indisciplinas e irresponsabilidades? Pois vejamos, olha só, todos os lugares, olha o que Druso está dizendo, todos os lugares infernais
surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, Deus. Olha só. Que tolera semelhantes criações das almas, pois Deus tolera semelhantes criações das almas. Deus tolera. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Deus é amor. Então Deus tolera semelhantes criações das almas humanas. Ora, Deus é Pai, vamos usar esses termos. Pois, se aqui na terra, um filho, quando pede um pai pão, porque ele está com fome, o pai dá um pão para o filho matar a fome, imagine Deus. Pois não se tem conhecimento de que quando um filho com fome pede o pai pão, o pai dá uma pedra para o filho comer. Agora, nesse sentido, não é autobiografia, mas eu me lembro uma vez. Você se lembra que antigamente, eu não sei se existe isso até hoje, antigamente assim, em cima das mesas, havia algumas fruteiras, só que havia algumas frutas, banana, maçã, laranja, cachos de uva, de plástico. Você se lembra disso? Umas maçãs grandes assim de plástico. Pois eu me lembro disso. Eu tinha 10 anos. Não é autobiografia, não. Mas contando essa história aqui, eu me lembrei. Eu tinha 10 anos. E eu cheguei na casa do meu patrão na época, que eu amo demais, já desencarnou, está muito bem na parte espiritual. E eu peguei e falei para ele assim: fulano, eu estou com uma fome, porque de fato eu estava com fome. Eram as 3 horas da tarde e eu ainda não havia, almoçado. Eu ainda não tinha almoçado. E ele foi e pegou uma maçã daquela assim de plástico, grande, vermelha, aquela coisa mais linda, gostosa. E falou para mim: se come essa maçã aqui. E eu com a fome tão grande, eu vou usar esse termo assim, ó. Eu meti aquela maçã na boca e mordi com a força tão grande que eu quebrei até um dente na boca. E aí? Conta mais, Luiz. Quando ele viu que eu realmente estava com fome, que eu havia mordido naquela maçã com tanta força e quebrado até um dente da minha boca, caiu-lhe o remorso. E ele me abraçou e me pediu desculpa. Mas eu amava tanto ele que eu cuspi sangue, fui lá no banheiro, lavei a boca, tal e tal e tal. Ainda fui lá, ainda abracei ele. Então vejamos. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas.
que tolera semelhantes criações das almas humanas, pois tudo é criação nossa. O umbral, as trevas, esse estado todo é criação nossa. Desequilíbrio nosso, desregramento, indisciplina, irresponsabilidade nossa e não de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele tolera todas essas nossas criações, esses nossos delitos, nos concedendo a oportunidade de nos reabilitarmos através da redimissão que se dá através das reencarnações. Vamos para o próximo vídeo, para nós encerrarmos esse capítulo no próximo vídeo.